السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, o único e digno de ser adorado, louvamos e agradecemos a Deus, e que a paz e as bênçãos estejam com seus profetas, seus mensageiros, seu profeta final Muhammad, seus familiares, companheiros e todos aqueles que exercem a fé até o último dia. Foi programado hoje para falar sobre as virtudes, os dias nobres e abençoados que nós estamos, e o dia de Arafah. Nós falamos bastante hoje, durante o sermão, sobre os grandes benefícios desses 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah, o 12º mês do calendário islâmico, o mês da peregrinação, o mês sagrado. Esses 10 primeiros dias são os melhores dias do ano. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, o quê? Não há dias melhores para fazer as boas ações, as obras virtuosas, do que esses dias, os dias a qual nós nos encontramos. Perguntaram para ele, até mesmo melhor que o jihad fi sabilillah? Ele falou, sim, até mesmo melhor que o jihad fi sabilillah, exceto aquela pessoa que sai ela própria e a sua riqueza e não volta por nada. Significa, toda ação que eu puder fazer em adoração para Deus, eu vou estar ganhando multiplicado. Tem relatos que fala 70 vezes a mais. Rezar, jejuar, caridade, palavra, uma ação sempre em pró apenas de conseguir a satisfação de Deus, não desejando nada em troca. Essa é a intenção. Só que dentro desses dias, tem um dia melhor ainda, que é o dia de Arafah. O dia de Arafah é um dos dias mais reconhecidos, sagrados para nós, do Islã. Esse dia de Arafah é o 9º dia do mês de Dhul-Hijjah. É qual? O 9º dia. Vai cair? Quinta-feira, dia 5. Esse é o melhor dia do mês de Dhul-Hijjah, ou seja, do mês do calendário lunar, porque o nosso calendário é o calendário lunar. Hijri, da migração do profeta. E esse dia marca o dia de Arafah, que marca o Hajj, a peregrinação. Sim, chamado de peregrinação maior. É considerado o dia mais importante para os muçulmanos, pois é um dia de perdão, um dia de oração, um dia de união, um dia de amor, um dia de reflexão. Significado do dia de Arafah, então. Arafah, Arif. O que é isso? Conhecer. Arafah, na verdade, é uma planície situada na região de Meca, um lugar onde ocorre uma das maiores cerimônias do Hajj, da peregrinação, na qual milhões de muçulmanos de todo o mundo, dos 4 continentes, se reúnem ali. E o nome Arafah, como ele falou, o nome Arafah significa reconhecimento, saber, sabedoria, conhecimento, indicando a importância de reconhecimento de Deus, o único, arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Isso é Arafah. Esse é o 9º dia que vai cair na quinta-feira. Embora o Alcorão, o livro de Deus, as palavras de Deus,
não menciona especificamente o dia de Arafá, ele destaca a importância do perdão, da oração e da misericórdia de Deus. Sempre o Corão tem isso. A maioria dos versículos. Um dos versículos, Deus fala assim: e aqueles que, ao serem atingidos pelo desânimo, e preservaram e confiaram no seu Senhor, esses têm o sucesso. No outro, Deus fala: wa'budu rabbak hatta yatika al-yaqin, e adore o teu Senhor até que venha o momento da certeza. O que é a certeza? A morte. Todo mundo vai morrer. Então eu sou obrigado a adorar a Deus até meu último dia de vida. Aquele versículo que todo mundo sabe, que está na Surah Al-Baqarah do Ramadã, e o Ramadã, no qual foi enviado, ou seja, revelado o Alcorão, uma orientação para as pessoas e provas claras de orientação e discernimento. E tem alguns ditos do profeta Muhammad. Por que eu falei isso? Porque o dia de Arafá é dia de misericórdia, de perdão. Mas tem ditos do profeta, aquele que não falava em vão. Tudo que ele falava e praticava era uma revelação que vinha para ele. Era Gabriel, através de Deus, mostrando como Muhammad deve agir ou falar para trazer as pessoas para o caminho reto. Alguns ditos do profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, sobre o dia de Arafá, sobre o perdão dos pecados. Ele falou assim: o jejum do dia de Arafá expia os pecados do ano anterior e do ano futuro. Seguinte, um dia, quinta-feira, se eu fazer o jejum, eu ganho como presente o perdão daquilo que eu fiz no ano passado e aquilo ainda que eu vou fazer. De tão bom que Deus é. Isso não quer dizer que eu vou ter, então eu posso pecar, não. Isso quer dizer que Deus é tão misericordioso que quando eu for pecar, Deus fica com vergonha dele. Esse é um servo verdadeiro. O dia de Arafá, o profeta falou assim, que a paz esteja sobre ele: Deus Todo-Poderoso desce para o céu mais próximo e se orgulha dos seus servos, dizendo para os seus anjos: vejam, meus servos, eles vieram cansados, suados, esperando a minha misericórdia. Transmitido por Ahmad. Porque as pessoas vieram de vários lugares no Monte Arafá, cansados, suplicando, adorando a Deus. Deus então fica feliz com esses servos e comenta deles para os seus anjos, criaturas nobres. Por exemplo, o profeta também falou, que a paz esteja sobre ele, transmitido por Tirmidhi: as súplicas e ações que não são recusadas jamais por Deus. Deus não recusa a súplica do dia de Arafá e a súplica durante a sexta-feira, o dia de hoje. Então, significa, se você sabe disso, então não perca esse momento. Suplica na sexta-feira, suplica no dia de Arafá, pede para Ele, porque Deus, quando você pede, Deus fica feliz com você, porque Ele é o único que pode resolver o seu problema. A história de um muçulmano que no dia de Arafá ele fez uma súplica de sinceridade e conseguiu superar suas dificuldades financeiras, encontrando uma solução no dia seguinte. Essa história reforça a importância de fazer a súplica com ikhlas, sinceridade total, nesse dia especial. Por exemplo, a história de uma mulher que fez a peregrinação, o Hajj, foi para Meca.
E ao estar na montanha de Arafa, ou próximo à montanha de Arafa, sentiu uma conexão profunda com Deus, levando-a a um renovado compromisso de seguir adequadamente os ensinamentos do Islã. Por que eu falei isso para vocês? Porque nesse lugar, quando você vai, você se renova. Se você é sincero para Deus, você sente uma outra pessoa. Você sente uma ligação, uma conexão com Deus. E não é à toa. Deus desce ao primeiro céu mundano. Tem outro dito que fala sobre o perdão dos pecados. É um dia, o dia de Arafa, altamente recomendado, como falamos, para fazer o jejum, para quem não está na peregrinação, no Hajj, com o objetivo também de obter o perdão. Eu não fui, muitos de nós aqui não foi. Estamos aqui hoje, e eles estão ali. Não é só eles que vão ganhar o perdão. Eu não fui porque eu não tive capacidade, condição para mim ir. E Deus sabe da minha condição. Então Deus me deu uma chance de eu me conectar com Ele nesse dia. Na quinta-feira, eu pratico o jejum voluntário, da alvorada ao pôr do sol, e suplico para Deus. Nada impede Deus atender a minha súplica, e eu ganho o perdão e a misericórdia, ou seja, o perdão dos pecados passados e aqueles que eu vou praticar no futuro. O dia de Arafa, os sábios falam, é uma clareza e renovação espiritual. É uma oportunidade única para reflexão profunda, para se arrepender e renovar a fé, o imã, aumentando o quê? As boas ações. Se eu estou com a fé alta, eu vou rezar mais. Se eu estou com a fé alta, eu vou fazer mais coisas que o profeta fazia. Quando a fé cai, as minhas boas ações também caem. E também o dia de Arafa é uma preparação para o dia festivo, para o dia do Eid, que vai ser no dia 10, no dia 10, no dia 6 de junho, sexta-feira. A prática do jejum quinta-feira e da oração neste dia, ele prepara o coração e a alma para a celebração do dia do Eid, e eu me unir e fazer a confraternização com a minha comunidade. Compreendeu? O dia de Arafa é uma oportunidade única, sem dúvida, para os muçulmanos buscarem então perdão, maghfira, fortalecer a conexão com Allah, com Deus Todo-Poderoso, e refletir sobre as ações que eu fiz até hoje. Quais são as minhas... Colocar na balança o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim até agora. Aproveitar esse dia com um coração sincero, jejuando com sinceridade. Sem dúvida, isso trará enormes benefícios espirituais nesta vida e principalmente na outra, que é a eterna. O Sheikh Muhammad Mukhtar Shankiti, um renomado estudioso islâmico que vive na Arábia Saudita, destaca a importância do dia de Arafa como um dos dias mais abençoados do calendário islâmico. Segundo os seus ensinamentos, o dia de Arafa é uma oportunidade única para os muçulmanos se aproximarem e se conectarem com Deus, buscarem o perdão, a misericórdia, bênçãos e dádivas do Divino. Ele enfatiza que é altamente recomendado para a gente não perder o jejum de quinta-feira, ou seja, o jejum no dia de Arafa, porque isso tem mérito não só em expiar os pecados do ano anterior e do próximo, conforme o hadith do profeta,
mas isso traz uma conexão e uma tranquilidade na alma. E prepara o meu corpo, minha alma, para o encontro no dia da festa com os meus irmãos. O louvor, a oração e o arrependimento no dia de Arafá aumentam, sem dúvida, a felicidade de um verdadeiro fiel. E o aproximam, sem dúvida, do nosso Criador, fortalecendo a fé e a determinação para seguir o caminho da retidão. Neste dia, não podemos então largar o momento de suplicar, porque sabemos então, com vários ditos que falamos agora, é um dia de totalmente para a súplica, onde Deus é mais generoso. Deus é generoso sempre, só que nesse dia Ele é mais generoso para atender os nossos pedidos, especialmente no momento do amanhecer e do pôr do sol. O Sheikh Shankit reforça ainda que a observância do dia de Arafá é uma oportunidade de conquistar esse perdão e colocar a fé no topo, renovada, preparando o coração. A história do dia de Arafá com os companheiros do profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele. Como que eram os companheiros em relação ao dia de Arafá? Durante a vida do profeta, o dia de Arafá era uma ocasião especial, marcada por arrepios, oração e reflexão. Uma história memorável é de quando o profeta realizou a peregrinação de despedida, conhecido como Hajj al-Wada'a, o Hajj da despedida, em que ele foi ao redor do Monte Arafá. Naquele dia, o profeta se dirigiu à multidão de muçulmanos, transmitindo o último sermão da sua vida. Ele destacou a importância daquele dia, a importância da peregrinação, incentivando os fiéis a refletirem sobre a unidade, a união, a sinceridade e a submissão a Deus, dizendo: ó filhos de Adão, todos nós somos filhos de Adão, ó filhos de Adão, eu vos fui enviado ao mundo, então me escutem bem. O melhor que podem fazer neste dia é buscar perdão de vossas falhas, pois é um dia de perdão e de misericórdia. Não percam. Um outro momento importante foi na época do grande califa, o sucessor do profeta. O segundo sucessor era quem? O segundo? Omar bin Khattab. Omar, que também valorizou muito esse dia. Um dia, ao fazer a peregrinação, o Hajj, ele se emocionou ao ver milhões de muçulmanos reunidos na vasta planície do Monte Arafá, refletindo sobre a união, a humildade diante de Deus. Porque todos ali, africanos, europeus, americanos, brasileiros, asiáticos, estão naquela planície iguais, com duas toalhas, todos, sem roupa nenhuma, só cobrindo, enrolado do umbigo para baixo e cobrindo os ombros, sem diferença. O príncipe, o rei, o faxineiro, todo mundo junto, na humildade, adorando o mesmo Criador. Então isso emocionou o califa Omar. Para os companheiros do profeta, esse dia era uma oportunidade, sem dúvida, para renovar o imã, a fé, porque precisamos renovar a fé. Fazer orações intensas e sempre buscando perdão, porque somos
falhos, temos falhas, erros, diariamente. Eles compreendiam a importância de apoiar uns aos outros, de se unirem em oração. Entenderam aquele dito que o profeta falou: um fiel para com outro fiel é igual uma construção firme, sólida. Um se firma no outro. E assim, eles se uniam em orações, reconhecendo a misericórdia de Deus, ao se abençoar com aquele momento sagrado e nobre, o dia de Arafá. A história real dos companheiros revela um profundo respeito e entendimento do significado do dia de Arafá, um dia de reflexão e arrependimento puro, união com Deus. Esta herança eterna nos inspira até hoje a aproveitar ao máximo o dia sagrado, nobre e o melhor dia do ano, o dia de Arafá. O dia de Arafá é, acima de tudo, um momento de profunda conexão entre o ser humano e o seu Criador, como um espelho de jornada interior. Ele simboliza a busca incessante pela perfeição espiritual e pela misericórdia divina. Nesse dia, os muçulmanos e muçulmanas ao redor do mundo se unem nestas orações que a gente faz diariamente, reconhecendo sem dúvida as nossas imperfeições e desejando sempre a purificação da alma e do coração. A Arafá, então, nos convida a considerar a relação entre o indivíduo e o universo. É um momento em que o ser humano deve refletir sobre a sua própria existência, o propósito e o papel que desempenha na grandiosidade do cosmos criado por Deus, o Todo-Poderoso. E Deus falou o quê? No Alcorão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Deus diz: eu não criei nem os gênios, e muito menos os humanos, a não ser com a finalidade e objetivo de me adorarem. A adoração é unificar Deus e ser sincero na sua adoração. A memória do dia de Arafá nos lembra que a humildade é uma virtude essencial na jornada espiritual. Ao reconhecer nossas limitações, abrimos espaço para a misericórdia divina, preencher as nossas lacunas. Além disso, o dia de Arafá é um símbolo de esperança e renovação. O que torna esse dia especialmente profundo é a ideia de que, independentemente das ações passadas, podemos sempre voltar nossos corações a Deus e buscar o perdão, e esquecer o que passou. Essa possibilidade de renovação eterna é uma das mais belas lições de fé, de Imã. Nunca estamos além da misericórdia de Deus. Em um sentido mais amplo, o dia de Arafá, que será quinta-feira, se Deus quiser, também nos provoca a pensar sobre a impermanência da vida, ou seja, a vida passageira. Assim como a peregrinação, o Hajj, no Monte Arafá, dura um dia, do amanhecer ao pôr do sol. A nossa existência também passa rapidamente. Não é para sempre que eu estou aqui. Portanto, a reflexão nesse dia reforça a importância de viver com propósito, autenticidade e consciência de que a nossa passagem pelo mundo é limitada. Por fim, o dia de Arafá é uma metáfora da nossa jornada existencial. Um momento para refletir, arrepender-se, fortalecer nossa esperança e reorientar nosso coração para a verdade. Ele nos lembra que, apesar de nossas dúvidas e imperfeições, nós somos parte de uma criação divina,
cheia de misericórdia e amor. Allah é o misericordioso. Dentre os seus nomes, Ar-Rahman. Amor é o Wadud. Outros estudiosos falaram também sobre o dia de Arafah. Ou seja, imagina o dia de Arafah como um momento em que a história da humanidade se revela de forma mais crua e sincera. É o dia que milhões de almas carregadas de esperança, arrependimentos e pedidos se voltam ao absoluto, a Samad, Deus, sabendo que a sua sinceridade é a única garantia da misericórdia divina. Porque ele sabe se eu sou sincero ou não. Ele é o absoluto, que não precisa de nada, e nós precisamos dele. Nessa perspectiva, o dia de Arafah não é apenas uma data anual de oração, mas um lembrete brutal e ao mesmo tempo libertador de nossa vulnerabilidade. Nós somos seres imperfeitos, frágeis diante do infinito. Nos apresentamos sem máscaras, conscientes de que tudo que temos é a nossa incapacidade de alcançar a perfeição e a nossa dependência absoluta da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia dele, nós não somos nada. Dentre as criaturas que estão longe da misericórdia de Deus, é a pior criatura, o demônio. É quase chocante pensar que, apesar de toda a arrogância e orgulho humano, somos, em essência, finitos e eternamente buscadores de perdão. Arafah, então, representa o momento em que Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia infinita, se revela ainda mais compassivo, misericordiador do que podemos imaginar. Nós não temos capacidade de imaginar isso, demonstrando nossas falsas certezas, esmagando nossas vaidades e nos mostrando a sua grandeza através da nossa própria impotência. Esse dia, o dia de Arafah, nos coloca diante do limite da nossa condição humana, quase com uma confrontação, até onde podemos chegar sozinhos. Pergunta: quanta esperança há na possibilidade de sermos perdoados mesmo após nossas falhas mais profundas? Aqui reside a essência emocionante e ao mesmo tempo chocante. Somos criaturas que, mesmo na total vulnerabilidade, podem ser acolhidas por um amor que supera todo o entendimento. Se somente se voltarem sinceramente ao seu perdão, o único. Assim, esse dia de Arafah, nos desafia a reconhecer nossa pequenez e ao mesmo tempo celebra a misericórdia divina, a Rahma, que desafia a lógica do mérito. É um convite brutal à humildade, à entrega e à esperança final. Se Deus deseja mostrar sua misericórdia nesse dia, então nenhuma alma deve se sentir perdida jamais, pois estamos todos diante do maior amor incondicional que já existe, Allah. O dia de Arafah é um momento de profunda reflexão e esperança. É quando reconhecemos nossa fraqueza diante de Deus, sabendo que a sua misericórdia é infinita e que podemos nos purificar, sim, com arrependimento sincero. Apesar de nossas falhas, Ele aceita nosso arrependimento. Deus demonstra que seu amor é maior que qualquer pecado. Como Ele disse o quê? Diga para eles, ó Muhammad, diga, ó meus servos, que têm transgressado contra si mesmo, não desesperem da misericórdia de Deus. Deus aceita o perdão de todos. Esse dia nos confronta com a nossa imperfeição e nos lembra que
mesmo na vulnerabilidade, somos dignos do seu perdão. Porque o amor divino supera toda lógica de mérito. Como o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ensinou. Ele disse assim: o arrependimento apaga tudo. O arrependimento apaga tudo o que veio antes dele. Se a pessoa se arrepender com sinceridade. E falamos já nisso. O arrependimento tem condições. Quando eu me arrependo, quer dizer que eu devo largar aquele erro de imediato e intencionar nunca mais voltar para isso. A partir dessa consciência, somos chamados à humildade e à esperança, sabendo que Deus, o único, é o mais misericordioso de qualquer um que deseja nos perdoar. O dia de Arafa nos lembra da grande ressurreição. O dia de Arafa nos lembra do dia do julgamento, quando todos nós seremos apresentados diante de Deus, o único, sem distinção de raça, posição ou riqueza. Nesse momento, a humanidade estará diante do Criador, igual perante a sua justiça. No dia de Arafa está todo mundo junto, todos iguais. No dia da ressurreição estará todo mundo junto e Deus, o juiz. Como ensina o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, no dia da ressurreição, o sangue de um muçulmano ou um crente não será mais valioso que o sangue de um outro, nem sua pele mais valorizada. Deus é justo. A reflexão nesse dia é sobre nossa humildade e consciência de que perante Deus, o único, somos todos iguais, responsáveis por nossas ações e merecedoras da sua misericórdia. Os sábios salafis que nos antecederam ensinam que o dia de Arafa é uma demonstração de infinita misericórdia de Deus, o único, e um lembrete da sua justiça verdadeira. Eles afirmam que esse dia não podemos perder, pois é uma oportunidade de refletir sobre nossa condição e fortalecer nossa conexão com o nosso Criador. Uma das grandes sabedorias do dia de Arafa, segundo os sábios as-Salafi, é que eles nos ensinam a humildade na oração, na reza. A humildade na reza e principalmente no arrependimento. Pois ao nos reunirmos em jejum, oração e súplica, reconhecemos que tudo vem de Deus e que somos totalmente dependentes da sua misericórdia. Além disso, eles destacam que o melhor que podemos fazer nesse dia é buscar sinceramente o perdão de Deus, pois é o momento em que as suas portas, ou as portas da misericórdia, estão abertas, escancaradas, para aqueles que se voltam a Ele, o único, o Todo-Poderoso, com o coração sincero e arrependido. Assim, a essência dessa jornada, no dia de Arafa, é reconhecer nossa vulnerabilidade e confiar na compaixão do Senhor, o único. Os sábios salafis também ensinam que no dia de Arafa é uma oportunidade única de expiação e misericórdia divina. Eles ressaltam que esse dia simboliza a compreensão de nossa insuficiência diante de Deus e a importância de buscar o seu perdão com sinceridade absoluta. Um ditado muitas vezes mencionado é que o verdadeiro entendimento de Arafa está em reconhecer a humildade divina, está em reconhecer a humildade diante de Deus, lembrando que a maior sabedoria reside em reconhecer nossa pequenez e buscar a misericórdia do Todo-Poderoso. Eles também, que Deus tenha piedade deles, destacavam que o dia de Arafa é uma chance de renovar al-Iman, a fé. E o profeta Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a melhor coisa para falar nesse dia de Arafah é aquilo que os profetas anteriores falaram e eu também falo: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha, você fala, não há divindade digna de adoração exceto Deus. Quando eu falo isso, eu estou negando tudo que é adorado, tudo é em vão. O verdadeiro que deve ser adorado é Deus. La ilaha illallah wahdahu, o único. La sharika lah, não possui sócios e nem parceiros, não precisa. Lahul mulk wa lahul hamd, todos os louvores pertencem a Ele e todas as coisas vêm dele. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, e Ele está sobre todas as coisas, nada está acima dele, Ele está acima de tudo, Ele é o maior. Entendeu? Você faz essa reflexão fazendo essa recordação nesse dia, purificando a sua alma. Por isso que esse dia de Arafah é um dia de extrema importância para nós refletirmos e, se pudermos, jejuar, melhor ainda, para nos prepararmos depois para sexta-feira estarmos no dia da confraternização uns com os outros, entender o valor da peregrinação, o valor da fé e da união. Barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos nós, perdoe as nossas falhas, os nossos erros e nos dê conhecimento e faça de nós pessoas que conseguem e alcançam o dia de Arafah para praticarmos na melhor benevolência. Eu deixo agora aberto para ver o que vocês entenderam, o que vocês querem perguntar. Começar pelas damas, né?